Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faria Nova Lima. Hoje nós estamos aqui com um convidado e amigo ilustre, Paulo Rage. Eu vou começar aqui, como de costume, apresentando o currículo do Paulo, que como conheço bem, vou falar aqui de cabeça. O Paulo é advogado, tem bacharel, mestrado e doutorado em Direito. Ele atua hoje num escritório que é parceiro de um escritório global, o escritório Mayer Brown. Ele começou a carreira, e ele vai falar sobre isso, atuando em Moçambique. Foi um ato de empreendedorismo e bravura, vamos dizer assim, e de lá ele foi convidado para essa parceria. Hoje ele é sócio do escritório, atua globalmente com os clientes do escritório, com um foco ali na África, né? Foco em África lusófona, Angola, Moçambique e alguns outros países menores que falam português, e já está expandindo para o restante da África e Oriente Médio. Então ele vai se apresentar aqui para nós, tem um currículo de peso e tem uma paixão pessoal que nós vamos abordar aqui, que é o liberalismo, que é uma coisa que a gente acredita e gosta muito, gosta de divulgar as ideias. Então nós vamos abordar isso aqui hoje também no nosso episódio. Sejam bem-vindos. Boa noite aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Boa noite, Bruno. Boa noite, Paulo. Agradecer a presença ilustre aí do Paulo com a gente. E vou começar com uma pergunta, certo? O Bruno apresentou muito bem seu currículo. Eu queria que você começasse falando para a gente, Paulo, qual foi o insight que você teve para atuar fora do Brasil, sobretudo América Latina e África, não é isso? Isso, bom, primeiro, obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer poder bater esse papo leve aqui, né, entre amigos. E aí eu tava até brincando que essa semana, né, fez muito sentido até o nome do podcast, porque tava quarta-feira em Faria Lima, hoje sexta-feira em Nova Lima, né? Pois é. Então veio a calhar. Pegou a Mas sacada, Paulo. exatamente. Então, bom, mas para explicar um pouco, né, isso explica um pouco como é que foi essa atuação internacional e até um pouco do currículo, igual o Bruno comentou. Eu sempre comecei, desde a época da faculdade, então estudei aqui no FMG, sempre gostei muito da área internacional. Então, na faculdade, academicamente, a gente chama direito internacional público, direito internacional privado, e aí na prática é o quê? Os negócios internacionais. Sim. Né? Então, empresas trabalhando com importação, exportação e investimentos, ou estrangeiros no Brasil, brasileiros fora. Ok. E aí sempre comecei a trabalhar com isso. E no início da carreira, né, obviamente você é recém-formado, você vai começar a atuar em mercados menores e progressivamente você vai aumentando ali a pegada e o seu próprio mercado. Então, eu comecei muito atuando para as empresas brasileiras com projetos no exterior. Perfeito. Aqui no Brasil, sediado exatamente, aqui no Brasil. Então, a gente fala Brasil Outbound Work. Certo. Então, a parte de inbound, que é a empresa estrangeira investir no Brasil, praticamente todo advogado faz, que é o quê? Sim. Que é explicar o direito brasileiro para quem está vindo fora. Não tem nada de diferente nisso do que se assessorar um próprio cliente doméstico e tal. Certo. Salvo pequenas particularidades ali que o cliente é estrangeiro. Também. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito nessa via reversa. Né? Então, as empresas indo para fora e que tinha praticamente, ou até hoje, quase ninguém que trabalha com isso. Até porque, aí você não está falando muitas vezes do direito brasileiro. Você tem uma parte do direito brasileiro que necessariamente aplica, mas uma parte eminentemente internacional, e envolve os outros países, destino, etc. E aí, à medida que isso foi acontecendo, fui trabalhando cada vez mais para as grandes empresas brasileiras, as multinacionais brasileiras, né? Então, até Bruno lembra das épocas ali de construtora também. Então, praticamente todas as grandes construtoras eu trabalhei para elas, Vale, a Bembev, então Eurofarma, esse tipo de empresa que foi se tornando aí multinacional. E aí entra o ponto da sua pergunta de África, o Bruno comentou um pouco também, África lusófona e não só, né? Sim. E por quê? Porque o destino natural dessas empresas normalmente é a América Latina e África, que é onde elas são mais competitivas. Então tem estudos disso, tem rankings, tem muito bom da Fundação Dom Cabral. Você diz construtoras, né? Empresas multinacionais como um todo. Então algumas empresas industriais, algumas de serviços, geralmente são empresas médias e grandes, né, que vão para o exterior. Uma empresa pequena não faz sentido até financeiramente ela ir para o exterior. Então, fala brasileiras, né? Principalmente média para grande. Porque não tem a barreira linguística. Então, sim. Então, América Latina e África por questões, né, de similaridades dos mercados, em alguns casos linguísticas, né? Então, tanto
América Latina, falando espanhol, facilita bastante para a empresa brasileira. Na África, alguns países, obviamente, estão português ou até espanhol. Não quero polemizar, não, muito. mas eu não quis dizer em termos de eficiência, não. É só língua mesmo. Também, porque, assim, é muito difícil, às vezes, né? O caso de construtoras, por exemplo, você precisa ali de um projeto. Então, para fazer esse projeto nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, você tem diversas empresas ali já capacitadas com financiamento e porte para desenvolver um projeto. Na América Latina e África, não. Então, tem um mercado em potencial, é mais carente, mas é onde as empresas brasileiras conseguem entrar. Né? Então, a barreira de entrada para elas é um pouco menor. Né? Competição, às vezes, um pouco menor. São mercados de mais risco, por outro lado, mas, enfim. Verdade. Acaba que, naturalmente, são esses os destinos. Então, eu comecei a trabalhar muito com isso, América Latina e África. Né? E depois, obviamente, um tempo, Oriente Médio, até mais recentemente, eu mudei para Dubai, minha base hoje é lá, né? Então fico no nosso escritório no Mayround de Dubai. E, óbvio, projetos aleatórios mundialmente, mas os grandes focos têm sido esses. Então, foi muito por conta das empresas brasileiras. E aí, obviamente, depois de certo ponto na carreira, e indo para um escritório internacional, né? Hoje é um dos maiores do mundo em número de advogados, faturamento, você acaba trabalhando com empresas cada vez maiores e globais. Então, chega num certo ponto que Brasil já não faz diferença. Então, você está trabalhando, às vezes, para a petroleira da China com um projeto na Nigéria. Ou uma empresa americana com um projeto no Chile. Então, começa a ficar bem aleatório. E aí você começa a fazer esse trabalho um pouco mais global. Né? E aí entra um pouco, assim, como que é esse mercado, como é que funciona. Tradicionalmente, né, historicamente, você tem 3 grandes hubs desse tipo de mercado, eminentemente internacional no mundo. Assim, basicamente, Estados Unidos, ali muito Nova York, para as Américas. Londres, tradicionalmente, para a EMEA, Europe, Middle East and Africa. E Hong Kong na região asiática. Mais recentemente, tem tido algumas mudanças, obviamente, essas coisas mudam, né? Ao longo do tempo aí você entra e sai novos players. Então, por exemplo, na Ásia, Hong Kong perdeu muito espaço nos últimos 5, 10 anos para Singapura. Tem virado mais o hub. Então, até mesmo no nosso escritório, por exemplo, né? Hong Kong, nos últimos anos, já foi muito maior do que é hoje. Singapura, o contrário, foi um dos que mais cresceu. Então, o próprio mercado ali, o tipo de trabalho vai migrando. Então, à medida que aqueles países ou cidades vão se tornando ali o financial center regional. E no Europe, Middle East and Africa, então Londres sempre centralizou esses 3 mercados. E aí eu diria que nos últimos 10 anos, Dubai tomou esse espaço de Londres no Middle East. E hoje em dia está brigando ali pau a pau com Londres para o mercado, por exemplo, de África, né? Por uma série de fatores. Então, são os hubs hoje. Dentro dos Estados Unidos é algo muito curioso, que não tem um hub muito centralizado em Nova York, apesar de ainda ser o Financial Center. Você tem uma dispersão maior, algo que não acontece em quase nenhum dos outros países. Por exemplo, o Brasil é muito centralizado o mercado em São Paulo. Olhe lá a mineração, alguns setores em Minas, e olhe lá óleo e gás, energia no Rio de Janeiro. Já nos Estados Unidos é bem pulverizado, é interessante isso. Então você tem o trabalho ali de finance, mercado de capitais em Nova York. Então, trabalho de tecnologia é Palo Alto. Então, trabalho de entretenimento, mídia, etc. Los Angeles, Latinoamérica, Miami, energia Houston. Então, a parte governamental Washington. Então, a parte de agro e commodities é Chicago. Então, lá conseguiu ter essa dispersão, coisa que não acontece nos demais. Pelo tamanho da economia, né? Então, é mais descentralizado. E, Raj, vamos entrar num bloco aqui de advocacia. A gente queria falar um pouco sobre esse... O seu negócio. O seu mesmo, negócio, né? A sua profissão. Que pode ter muito... Acho que vai chover currículo de pedido de estágio aí para você no seu escritório. Mas como é que está o mercado de advocacia hoje, né? Alguém que está entrando. E o que você enxerga de tendência, em geral? Bom, você tem várias tendências, né? Eu dei um pouco um panorama, como é que ele está disperso ali geograficamente, né? Certo. Áreas do direito, é engraçado que isso é sempre uma pergunta, e dependendo, obviamente, da época, tem, né, algo acontecendo um pouco mais nessa área, na outra, etc. Sempre tem umas áreas da moda, né? Então, recentemente no Brasil era compliance, pós-Lava Jato. Então, recentemente agora o pessoal com proteção de dados e inteligência artificial, que vai seguindo. E assim sucessivamente, antitruste, quando, né, teve a reformulação ali do sistema, então vai. Então, fora essas tendências, eu diria assim, que no direito, muita gente tenta apontar,
tal área é boa, tal área é boa. Eu conheço advogados de sucesso e insucesso em todas as áreas. É verdade. Então, assim, todas as áreas estão lá, todas as áreas vão ter trabalho. Sim. E se você conseguir, obviamente, se destacar, Sim. fazer um bom trabalho, etc., você vai conseguir ter sucesso em todas as áreas do direito, seja tributário, trabalhista. Vamos falar um pouco dessa público, área, então, etc. Raj. Você mencionou, né, anteriormente que Minas hoje tem um mercado mais forte de mineração, né? São Paulo domina a maior parte do mercado da sua área, né? Nós dois aqui não somos dessa área, a gente vai tentar fazer o nosso máximo aqui, né, Bruno? É isso. Mas vamos dizer assim, o que tá faltando hoje, né? Como que as empresas de Minas, né, trazendo aqui para nós, né, Faria Nova Lima, as empresas de Minas poderiam participar mais, né? E como você vê o tamanho do mercado hoje da sua área aqui em Minas, né? Hoje as empresas locais precisam recorrer a escritórios de São Paulo para conseguir ter esse tipo de serviço, que é o direito societário, fusões e aquisições, né, M&A. Eu queria que você comentasse isso para a gente. Tá, então eu vou responder primeiro a parte da sua área, explicando um pouco melhor, e depois parte de Minas e potencial. Então, em relação à minha área propriamente, é engraçado que nesses escritórios maiores, tanto nos maiores brasileiros e nesses internacionais, não é tão fácil dizer a área como tradicionalmente já foi, ou nos escritórios menores, que é simplesmente uma divisão por áreas do direito. Sim. Então, assim, societário, trabalhista, tributário, direito público, PI, etc. Então a gente tem basicamente 3 grandes divisões de tipo de trabalho. Você tem de áreas do direito, geográfico, eventualmente, e de indústrias, né? Os industry practices. E eles têm um grande overlap ali, obviamente. Então, na minha área, né, é uma área que a gente, nos grandes escritórios, a gente chama de Project Development ou Global Projects. E aí, o que é isso? É basicamente um foco grande no societário, na parte dos contratos comerciais e um tributário, você montar projetos empresariais. Projetos globais. Principalmente que são em jurisdições bem aleatórias. E isso, um Project Development, quase sempre vai envolver, ou ele vai ser um projeto ali greenfield, do zero, e aí muitas vezes vai ter um Project Finance junto, então você tem que entender um pouco daquilo, ainda que obviamente você chame os especialistas para ajudar. Ou um projeto brownfield, e aí muitas vezes a gente está falando de um M&A, né? E em todas as suas subdivisões. Então, seja uma JV, uma compra de participação, compra de ativos. Então, é muito isso. É um M&A barra Project Development, porque muitas vezes é um M&A de uma empresa para entrar no novo mercado. Ou, em alguns casos, são M&As que envolvem muitos países. Então, já trabalhei em diversos M&As que a gente fala cross-border. Então, o meu cliente estava comprando outra empresa e suas subsidiárias, por exemplo, em 12 países. Então, são 12 M&As dentro de um M&A. Então, acaba ficando bem complexo, né? Sim. E aí, nesses focos regionais, esse especificamente, no caso, por exemplo, era a América Latina. Então, 12 países da América Latina. E aí, era uma compra de projeto. E aí, o que acontece? Aí entra na resposta de Minas, e até mais do que Minas. Depois eu vou entrar em Minas, mas até Brasil. Esse tipo de trabalho, como ele é eminentemente aí multinacional, cross-border, por uma série de fatores que eu posso depois detalhar, não vou ficar entrando muito no juridiquês, mas acaba até não sendo escritórios brasileiros ou quem está baseado no Brasil. Acabam sendo aqueles hubs que eu comentei. Então vai ser o advogado que vai coordenar isso em Nova York, Londres, Dubai, Singapura. Foi exatamente por começar a fazer isso e cada vez fazer mais isso que me levou, né, necessariamente a ter que a algum ponto sair do país e ir para... No caso, fui para Dubai, mas poderia ter ido para Londres, Nova York, etc. Então, esse tipo de trabalho, ele é muito correlacionado a isso, com escritórios internacionais e que tem essa capacidade de pelo fazer... tamanho do negócio também, tamanho do negócio, geralmente os contratos Sim. são leis aplicáveis, são aquelas leis preferenciais que a gente chama, que é geralmente nas Américas, a lei de Nova York, na EMEA geralmente é lei da Inglaterra, Sim. England e Wales, e ou na Ásia muitas vezes usa a lei de Singapura, então por uma série de fatores, porque você pode escrever o que você quiser no contrato, vale o que está escrito no contrato em regra e não o que está na lei, uma série de detalhes. Então por isso acaba sendo ali uma decisão. Se você quer trabalhar com isso, saiba que a algum ponto ali não vai fazer sentido você estar no Brasil. Sim, mas se for, vamos dizer, né, uma faixa aqui intermediária, empresas médias e não necessariamente internacional, né? Você vê esse mercado em Minas, ou ele realmente é muito reduzido, tem espaço para esse tipo de negócio aqui, né? Para advogados que
escritórios menores que gostariam de oferecer esse serviço? Não só por ser mineiro, mas e ser otimista por isso, mas tem espaço para todo mundo. Isso é muito claro. O que acontece no Brasil, aquilo que eu falei que não acontece nos Estados Unidos, que é pulverizado, aqui é muito centralizado no mercado de São Paulo. Isso. Né? Também por uma série de fatores. Então, uma vez que você começa a criar em um país um hub, geralmente é uma cidade maior, porque você tem toda uma rede de serviço atrelada, aquilo cria um ciclo ali virtuoso de atração, que puxa mais atração, mais talento, mais negócio, etc. Que depois fica difícil você falar assim, ó, por mais que nós aqui todos somos mineiros, gostamos de ver Minas prosperar, é muito difícil você explicar, não, por que você tem que sair só porque eu gosto, porque eu sou de Minas e sair lá daquele hub onde você tem tudo. Então, hoje é muito concentrado em São Paulo e nos outros mercados internacionais também acontece isso, com exceção dos Estados Unidos. Então, na França vai ser o quê? Paris. Na Espanha, esse mercado vai estar em Madrid. Ou seja, o cara que na aparece Rússia aqui vai estar em Moscou. Ele vai lá para São Paulo. Então você acaba fazendo sentido, não faz muito sentido você ficar muito separado, entendeu? Por mais que teoricamente a gente acha que faça algum sentido pulverizar ou descentralizar ali o desenvolvimento, na prática todas as forças invisíveis do mercado levam a algum ponto de centralização, exceto, e aí é o caso de Minas, que é uma vocação ali nos industry practices, aí no caso mineração, que as atividades estão aqui, muitas das questões mais regulatórias ou práticas você acaba vendo aqui, né, on the ground, no field, então faz sentido, tanto é que os grandes escritórios mais especializados em mineração bacana você falar isso, que a gente entrevistou o Matheus, né? Lembrando aí, um abraço pro Matheus do primeiro episódio. Ele falou muito isso com a gente, dessa questão de explorar a vocação do Estado, né? Então, o Matheus falou muito com a gente. Até, desculpa agora, mas dando outro exemplo claro, e quando eu ficava no Brasil, eu ficava no Rio, o mercado de óleo e gás e energia no Rio. Por quê? Porque historicamente Petrobras está lá, a ANP está lá, os campos de petróleo estão ali na bacia de Campos, então estão no estado do Rio de Janeiro. Então teve essa vocação regional que eu vou levando. Então hoje, você quer trabalhar com petróleo no Brasil, investidor, você não vai achar um advogado, né, em Manaus, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo. Então você acaba tendo ali as vocações regionais. Até o agro hoje está no Centro-Oeste e tal. A gente estava comentando isso e a gente tenta fomentar aqui Nova Lima como um novo hub, Belo Horizonte. Acho que cabe, né, o Brasil crescendo, mais um polo também de central de empresas, mas acontece muito isso. A empresa que cresce fora de São Paulo acaba sendo puxada para São Paulo. Esse efeito que eu estou falando, né? Efeito centrípeta, né? O virtuoso ali do próprio progresso. Não é centrípeta. Força centrípeta. Por exemplo, vou dar outro exemplo no meu caso específico, que é um advogado ou algum consultor, muitas vezes assim, nem importa onde você está sentado. Se você tiver com seu notebook, acesso à internet ali, você trabalha e faz projeto em todo canto do mundo, como tem sido minha vida nos últimos 17 anos. Mas, basicamente, por exemplo, chegou num ponto que eu cogitei mudar para São Paulo, por um dos grandes fatores é a logística aérea. Porque como eu ficava indo e voltando para o exterior o tempo inteiro, trazer esses projetos, negociações, só o tempo que eu perco, às vezes, na conexão, estando no Rio, estando em BH, para ir para Guarulhos, para depois pegar o voo internacional, e boa parte desses voos que eu pego, geralmente, Oriente Médio, África, geralmente estão centralizados em Guarulhos, nem tem, às vezes, no Galeão aqui. Então, só isso fazia sentido, entendeu? Então, só um exemplo, mas Não, e tem fica difícil lutar contra essa roda, assim, simplesmente pelo fato que a gente quer que Minas cresça em algum ponto. Então, acho que a grande saída, se eu estivesse começando hoje, que era trabalhar na advocacia, que era trabalhar em Minas, foca no que é a força regional aqui, que faz sentido estar aqui. Perfeito. Sim. Exatamente. Não, a gente estava falando além disso, né, de São Paulo, a questão logística, o cafezinho, você está falando, ok, tem um contrato de onde eu trabalhar, tudo bem, mas prospecção de novos contratos, relacionamento, evento, acaba tudo concentrando em São Paulo, né? Então isso Você tem mais acesso a um mercado maior, consequentemente a mais clientes, a mais transações, então obviamente é um PIB potencial ali para você explorar maior. Falando de cliente então, Paulo, né? Você precisa entender do negócio do cliente para trabalhar na sua área? Sim. Por quê? Né? E aí entra naquilo que eu falei dos industry practice, por isso que nesses grandes escritórios já saiu muitos anos do ponto ali que você só tinha que entender da área do direito, você tem que entender também do industry practice. Então, se você vai fazer um projeto, principalmente naqueles setores altamente regulados mundo afora, então, nomeadamente óleo e gás,
mineração, Perfeito. eletricidade, Só um parênteses farmacêutica. aqui, Se Paulo, você não entender, prática da fica indústria, difícil. do negócio, né? Isso que quer dizer. Exatamente. O juridiquês. A gente fala da indústria, do setor, o segmento econômico. O segmento da do economia, projeto. sim. Então, esses setores mais regulados, então, você necessariamente vai ter que saber. Então, por exemplo, você vai fazer um M&A de algum setor não regulado, até não necessariamente. Então, sabendo ali os aspectos básicos do direito, vai te ajudar, você consegue fazer, mas setores estritamente regulados são mais complicados, então você vai ter que entender aí não só da parte técnica do business, Sim. muitas vezes, para poder discutir alguns temas e alguns aspectos ali que vão ter impacto no contrato, como também a parte regulatória, né? E aí, no meu caso específico... né? Dentro do escritório, segmenta, né? Segmenta. Então, esses escritórios são muito especializados. Então, o Brasil e alguns escritórios maiores já estão chegando nesse nível. Aí são os grandes escritórios do Brasil, né? Geralmente estão em São Paulo, mas com algumas bases ou filiais em Minas, no Rio, etc. E esses globais. Então, no mercado, nesses escritórios, e aí se você for em Nova York, por exemplo, os advogados são muito específicos de uma área, dentro da área é muito especializado. Sim. E no meu caso específico, nessa área de Project Development, você tem que saber um pouco ali, é um trabalho um pouco até mais difícil tecnicamente, porque você tem que saber aquele core que eu comentei e ter uma noção das outras coisas. Sim. Alguns advogados, eles podem se dar o luxo de saber só a área dele e pronto. Sim. Se você quer fazer isso, você tem que ter um olhar ali mais holístico para o projeto. E como são em vários países, eu falei, é humanamente impossível memorizar a lei de todos os países que eu vou trabalhar ou assessorar o cliente. Você tem que saber, são as perguntas, né? Não as respostas, mas as perguntas. Aonde olhar, qual o caminho das pedras, o que você já viu de problema nos outros projetos, aí você já consegue antecipar e já perguntar, identificar como é que funciona naquela jurisdição. Sim. Então, o jurista, ao longo da vida, igual um músico, você vai adquirindo repertório, né? E, geralmente, dos projetos de trabalhos passados, e o ser humano ele é biologicamente programado para guardar aquilo que deu problema, ou que foi difícil. E vai subcontratando também, né? O específico ali geograficamente, etc. E todo projeto você vai ter o local counsel, que a gente fala, né? O advogado local daquele país. Principalmente nessas regiões, América Latina e África, onde é muito difícil achar unidades ou filiais de escritórios globais. Então, são escritórios locais. Então, o sujeito, muitas vezes, é muito bom naquilo que ele sabe, naquela área, naquela jurisdição, nas questões locais, mas não tem essa experiência global, nunca fez tantos projetos assim. Então, é um trabalho colaborativo, exato. Raj, você falou de memorizar as leis aí de vários países, e a gente falou no início de inteligência artificial, né? Queria te perguntar o seguinte, hoje há uma tendência, é uma das áreas que mais vai se desenvolver nos próximos anos, e o direito não vai conseguir ficar de fora dessa revolução. Então, tudo que pudesse, tudo que for repetitivo, né, e pudesse depender de memória, trabalho braçal, a inteligência artificial vai conseguir contribuir de muita forma. Então, eu queria te perguntar o seguinte, dentro do direito, vamos supor, adianta a fita 20 anos aí em desenvolvimento tecnológico, vamos supor que nós temos aí ferramentas de inteligência artificial poderosas. O que do direito que vai poder ser feito pela máquina e o que vai continuar dependendo do ser humano? Então, essa é uma boa pergunta, né? E é difícil ter resposta porque a gente está bem no início desse movimento, né? Então, você pode pensar muitas coisas. Tem muitas coisas práticas até já sendo discutidas no ambiente dos escritórios, principalmente nesses grandes americanos. Então, assim, no limite, tudo poderia ser feito pela máquina, né? Qual que vai ser o grau ali dentro desse tudo que vai ser absorvido pela inteligência artificial, pela máquina, a gente ainda não sabe, mas algumas coisas já são certas, né? Como você comentou. Então, essa parte braçal, então, até antes da revolução de AI, já tinha até empresas no Brasil, tinha até um amigo meu, colega, até na época da FMG, ele até largou a advocacia para ter uma empresa disso, fazia, por exemplo, template de contrato automatizado. Então, esse tipo de coisa, certamente a AI vai puxar, né? Muito trabalho que hoje em dia acaba sendo braçal, do diligence de M&A, por exemplo, na minha área, de levantamento de papel, de documento, etc. Isso tudo você vai conseguir mecanizar, né? E no limite até a consultoria, perguntas, né, jurídicas ali, o que a lei fala sobre isso, o que eu devo fazer sobre isso, eu tenho certeza que isso já vai chegar lá. Hoje em dia você até pode fazer, mas aí tem vários casos práticos que a máquina ainda erra as respostas e tal. No futuro, obviamente, isso vai ser aperfeiçoado.
Agora, o que eu acho difícil vai ser exatamente essa, né, a estratégia, macroestratégia ali, talvez seja um pouco difícil da máquina sozinha fazer, a parte das negociações, que tem muito nos M&As, nos contratos, aí eu acho que é um pouco difícil. Eu não acho que elas vão substituir 100%, acho que elas vão vir para ajudar em alguns pontos. Então, você está ali na discussão, você quer ao mesmo tempo ali no M&A, então virando noite, aquela discussão de contrato, aí você já precisa alterar a minuta. Então, isso num clique assim, ó, atualiza aí com base em tudo que a gente discutiu. Então, eu vejo que vem para somar. Uhum. Eu vejo dificuldade em substituir um pouco da, entre aspas, maldade do advogado. No bom sentido, até de defesa, né? Você está defendendo um cliente, claro. Você põe lá, não, o seu cliente optou só pela inteligência artificial e do outro lado tem um ser humano, esperto, conhecedor da lei, também utilizando a inteligência artificial. Sinceramente, o ser humano vai colocar ali umas pegadinhas no contrato que pode burlar a máquina. Eu acho que... Pode ser, é um bom ponto, né? E assim, na própria estratégia de negociação, tem coisa ali que você sabe que mas naquele momento você não pode ou não quer falar, tudo por conta ali de uma estratégia de barganha, do que você está negociando, a máquina vai ser difícil ali, né? Pensando agora, ela ter esse senso ali humano de conseguir fazer esse discernimento. Ela já vai jogar de cara ali, ó, é isso. É isso, ela já entrega as cartas na primeira reunião. Então, a priori, a gente pensa que vai ser isso, né? Mas, de novo, ainda tem muito espaço para frente, vamos ver. Eu acho assim, Paulo e Bruno, né? Essa modernização, né? Abraçar a tecnologia, né? Eu vejo, né, como de fora o mercado jurídico impondo uma barreira muitas vezes. Por quê? Às vezes eu acho ele assim demasiado formal ainda hoje em dia, né? Muito formalismo, até assim a forma como tratar as pessoas, né? A autoridade, muito pronome de tratamento, a vestimenta. Eu sempre brinquei, pô, o cara tá fazendo isso, o cara é estagiário, tá de terno, pegar um ônibus carregando aquela mochila pesada de processo só para protocolar no fórum, né? Não poderia ir até de bermuda, mas não, a calça jeans não, é terno. Então assim, para quê? Então assim, eu acho que a competência às vezes fica atrás da formalidade. Então, para mim, isso é sinônimo de atraso. Eu não sei como que você vê isso. Não, sem dúvida. Tem muitas coisas ali no direito que precisam mudar, né? Já estão mudando, mas precisam mudar. Isso até me lembrou da época de moleque na faculdade. O meu irmão tava com uns amigos, aí só tinha um que era do direito, os outros não. E ele começou a fazer estágio, o que você tá fazendo? Ele falou pros outros, eu faço juntada de processo. Eu falei, que isso, esse aí é chique. Aí depois eu vou descobrir o que é juntada de processo, é carimbar papel juntado dentro do processo. Exatamente. Então ainda Mas tem... isso já reduziu muito, não? Muito. Boa parte. No Brasil, serviço, a coisa é automatizado, muitas audiências já são online. Eu não trabalho, né, com contencioso, mas pelo que eu vejo assim, dos colegas e no escritório, então isso tem mudado. Muitas vezes até essa questão de roupa também. Algumas áreas você vê o pessoal já não usa tanto. O pessoal de PI, quem cuida mais a parte ali de startups, joint ventures, principalmente nessa linha de empresas de capital de risco, né? Para entrar dentro ali da própria pegada do mercado, já passa a não usar tanto. Nas próprias consultorias, muitas vezes pouca gente já usa gravata, mas acho que é um processo. Processo, sim. Então, os clientes, concorda? Eu acho que ele reduz o mercado em vez de abrir. Né? Principalmente daquele player mais competente. Então, assim, se você não for um cara que está jogando o jogo do monopólio, né? Para você seria melhor reduzir esse distanciamento, né? E aí realmente são temas aí polêmicos, mas que hoje em dia ainda tem, principalmente o AB, né? E alguns países têm a ordem. Então ainda restringe muito o mercado em vários sentidos. Aí entra discussões até, né? O que você pensa filosoficamente enquanto liberal, se deve ou não deve, né? E aí o exemplo clássico é dos seriados Suits, que jogou muito essa luz nesse problema. Precisa ou não precisa estar inscrito no AB ou ter feito sequer faculdade de Direito para você poder entender as leis e eventualmente até fazer uma consultoria sobre leis. Aí é uma questão mais ampla a se discutir, mas hoje fato é que a regulação tal como ela foi feita obviamente para restringir o mercado ali. Assim como na medicina então tem os mercados ali que, né, desde a Idade Média você tem as guildas de ofício, ali, as corporações de ofício que tentam restringir ali o mercado. Então aí é um tema realmente mais polêmico, mas o direito... Vamos para pegar com a regulação, mas antes só mandar o Paulo, eu conheço pouco, acredito que, né, muita gente,
a gente estava falando de mercado internacional, uma coisa que a gente ouve muito, né? O que é uma empresa offshore? Você poderia explicar isso para a gente brevemente? E, né, e muitas vezes ele esbarra ali na pessoa que entende pouco, né? Que seria um negócio ilegal. E não é bem assim, certo? Você poderia explicar para a gente? Certo. Bom, tem dois conceitos aí. Eu trabalhei muito isso na prática, né? Então não tem nada certo, não está escrito o que é uma offshore. Significa isso. Primeiro é um conceito relativo. Toda vez que você está fazendo um projeto em um país, você usa os termos onshore e offshore, você está falando dentro daquele país ou fora daquele país. Fora, certo. Então, nesse conceito mais amplo, offshore significa que a empresa está fora do Brasil. Se nosso diz que é referencial e relativo, sim. Se o nosso referencial é o Brasil, onshore é Brasil, offshore é fora do Brasil, ponto. Sim. E aí tem um segundo conceito também mais utilizado na prática, aí usa-se muito esse termo empresa offshore, aqueles que não são fora do Brasil, ou não fora do país que você está colocando como referência, mas aquelas que estão localizadas em algumas jurisdições que têm características dos chamados paraísos fiscais ou regimes de tributação favorecida. Certo. Então, geralmente são empresas em países que não são tão significativos do ponto de vista até físico. Se você for ver lá, nem tem tanta atividade, mas tem muitas empresas ali registradas. Meu ponto é esse. Por exemplo, Ilhas Caimã, Ilhas BVI, são as clássicas, Bahamas, tem muitas aí pelo mundo, né? Então, não, isso não necessariamente é legal ou ilegal, não tem nada a ver. Esse, né? Você pode montar a empresa ali e ponto. Então, aí você vai ver as regras daquele país, o que ele coloca como sendo que você precisa para ter uma operação lá, ponto. Não é porque lá é mais barato do ponto de vista tributário, né, que é você ilegal, constata a ilegalidade. Não, então é uma subversão do termo offshore, né? Pode ter, acaba né? sendo um preconceito para quem não entende ali, para a tecnicalidade do aspecto. Tá claro. Então, até a Receita Federal usa alguns conceitos, você tem uma lista dos países que ela chama, né? Que a gente leigamente chama de paraísos fiscais, etc. Ela usa até uns termos mais adequados a regime de tributação favorecida mesmo. Né? Ou jurisdições, tributação privilegiada, coisas do gênero. Então, não necessariamente isso é legal, só significa, de novo, que está fora do seu país de referência e naquele segundo conceito que você está falando desses países que tem ali um sistema mais privilegiado. E vocês oferecem esse serviço também? Não, isso não é que é um serviço que a gente oferece. Isso eventualmente está integrado nos projetos, né? Então, às vezes o cliente já tem a sugestão, uma entidade offshore, onshore, aí tudo depende, não tem uma resposta certa e clássica para isso. Geralmente a utilização mais de offshore não é muito para o perfil de trabalho que a gente faz e de grandes empresas. Aí quem usa mais isso na prática são principalmente pessoas físicas para investimentos no exterior. Então aí já vai para um outro nicho de mercado de advocacia. Algumas escritórios menores que atendem pessoas físicas e com esse foco mais de planejamento patrimonial, etc. Sim. Como que você vê, né, o que aquela pessoa mais nova, né, acabou de sair da faculdade, ou um advogado júnior, né, que se espelha em você, no que a gente conversou aqui agora, né, o que ele deve fazer para conseguir ter essa atuação fora, né, fora do Brasil, né? E se ele precisa estudar de novo, ele tem que fazer uma nova faculdade, demora muito, que tanto que demanda dele, que tanto que ele tem que estudar para entender da legislação ali fora do Brasil, né? Queria que você comentasse sobre isso. E, por fim, concluir para a gente, assim, você está fora hoje, né? Você pretende voltar? Você até já mencionou em montar uma base em São Paulo, mas responde para a gente, quem sai, volta? Você tem vontade de voltar a morar aqui no Brasil, no nosso Brasilzão, em Minas? Comenta isso pra gente. E muito obrigado aí pela participação. Vou no primeira, segunda pergunta, depois a primeira. Essa pergunta é um pouco difícil, porque você tem vários aspectos que você tem que olhar, né? Não só o profissional de perspectiva econômica, mas obviamente você tem laços familiares, de amizade, etc., que sempre vão te puxar para algum canto do mundo, e nesse caso sempre sua terra natal, sem dúvida alguma. Então, por essa questão, por esse motivo, sem dúvida, vejo que eu poderia voltar a qualquer momento, né? Se isso fosse um fator muito crítico ali no momento. Agora, olhando em perspectiva de mercado, né, não só dentro do Brasil, mas o Brasil em relação ao mundo,
né? Eu seria até incoerente de achar que é melhor eu estar aqui porque eu fui para fora. Então, se eu fui é porque eu achei em algum ponto ali, eu cheguei à conclusão que no momento de carreira, etc., é melhor estar fora. E aí tem uma série de fatores para isso, né? E aí gosto sempre de ir não no achismo ou num sentimento subjetivo, mas na matemática, né? Algo ali que o Bruno é muito bom, ele sabe fazer os cálculos bem. Mas alguém passou os cálculos aqui, eu não lembro direitinho os números, mas dando aqui o exemplo, só para passar a ideia. Mas, por exemplo, o Brasil hoje, chegar no nível dos países mais desenvolvidos, a gente está falando aí de renda per capita dos 10 mais altos, que a gente fala Estados Unidos, Europa alta, Emirados, etc. O Brasil tem que crescer 3% ao ano em 80 anos. Então, assim, eu não vou estar aqui vivo para ver. Nem vocês. Nem nossos filhos. Talvez netos. E nem os 3% nós estamos crescendo. E nem 3%. E se crescer 3% ao ano? Quanto tempo que o Brasil não cresce 3% ao ano, Listed? Né? Então, e os outros países pararam de crescer. Ainda tem isso. Então, se a gente quiser tirar a distância que tem hoje, tinha que ter aqueles crescimentos que já eram, né, do Brasil, que já, de outrora, lá da década de 70, crescimento chinês ou crescimento atual indiano, por, sei lá, 20, 30 anos. Vocês verem isso acontecer no horizonte curto aqui de tempo, principalmente com o cenário que a gente tem hoje, política, econômica, eu não vejo. Então aí entra o problema matemático, né? Certo. E aí entra um ponto que o Bruno falou. E isso para congelar eles no tempo e a gente chegar lá. Mas eles vão continuar crescendo, porque tem crescido bastante nos últimos anos. Estados Unidos, a Europa alta ali, Emirados, tem crescido 3% ali ao ano, etc. Fora alguns outros países que têm despontando. Então, esse gap talvez até piore. Então, assim, quem tem uma alta qualificação ou consegue ser de alguma forma ou já, né, elite intelectual, você sempre vai achar um espaço para você, seja em Cuba, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos, seja aqui onde for, você vai conseguir prosperar, isso não é um problema. Agora, se você quer estar num país em que todo mundo está crescendo também, né, que o país está prosperando, os números jogam um pouquinho contra aí nessa matemática. De novo, né? Acha número, matemática, tá? Pra gente chegar lá. Mas vamos focar aqui no nosso slogan, né? Profundo, leve e positivo. Vamos falar positivo pro nosso Brasilzão. Positivo, tem que tirar essa parte econômica. Vamos falar. Família, só família. Vamos focar não, família, amigos. Aí o Brasil tem essas coisas boas. O ambiente. Está muito severo com o nosso Brasilzão. É difícil, né? Eu voltei. É difícil encarar. A gente que é brasileiro quer ver o país, né, crescer, tal, ver todo mundo aqui feliz, uma sociedade prosperando, todo mundo rico. Sem os problemas que a gente vê, é difícil quando a gente encara a matemática e dos fatos. É complicado, né? O número não mente, né? Então, tem que ter uma revolução cultural muito forte. E o brasileiro tem que querer. O modelo de Estado é muito complicado. Se os 200 milhões de japoneses para cá e mandasse 200 milhões de brasileiros para lá... Não sei. Aí se mandasse 300 milhões de americanos para cá, mas trabalhar dentro dessa Constituição... Não. E os 200 brasileiros lá na Constituição de lá... A pessoa, né? Entendeu? Eu não sei, acho que o problema é o modelo de Estado que foi feito. Ele foi feito de uma forma ali que já joga contra a matemática na largada. Sim. Né? E Estado, assim, como empresa, como um time de histórica, futebol, né, palestra do Brito, aquele grande CEO, um dos maiores CEOs já da história do Brasil, ele fala, quando fala assim, a empresa tem que resolver. Quem que é a empresa? Somos nós, é a soma de atitudes individuais. Todas essas ficções jurídicas, Estado, empresa, time, é o esforço individual dos jogadores. Né? E no caso aqui, os esforços individuais de nós. Então, o Estado brasileiro, além de ter esse problema de largada, de como é que ele foi estruturado, ele é composto de pessoas. E pessoas que têm um modelo ali, né, que é difícil ter os mecanismos de incentivo e incentivo, que nunca pode ser demitido, né? É complicado. Então, o Paulo efeito de eficiência está falando, é questão histórica, né? Então, ele deu exemplo dos Estados Unidos, né? A gente também, entre aspas, vive aqui o modelo federativo, mas de uma forma totalmente diferente da forma como foi construída, né? Nos Estados Unidos, né? Conforme se fala, foi um modelo, né, do centro para fora, né? Ou seja, né, os estados, né, criaram os Estados Unidos da América, né? A nação, né? O país, o ente central, né? E no caso do Brasil, o contrário, né? Já existia o país e agora vamos criar as capitanias, os estados, né? Então, essa forma aí de aglutinação ou não, a gente vê que é uma coisa muito maior, né? Do que simplesmente
simplificar assim na nacionalidade ou não. Uma tarefa grande que a gente tem aqui pela frente, né, Paulo? E aí, pensando nesses assim que estão olhando para frente e querem continuar, eu respondo a sua primeira pergunta. Que aí eu responderia assim, o que eu gostaria de ter escutado lá atrás, se eu quisesse seguir a carreira que eu segui, o que teria facilitado minha vida. Então vamos lá, alguns pontos aí que eu falo muito para jovens advogados, faço as mentorias até para os meus estagiários, advogados mais novos. Primeiro, né, se você quer trabalhar nesse mundo globalizado, e nem isso, até dentro do mercado brasileiro, porque o mercado é cada vez mais globalizado, então seu cliente pode ser chinês, pode ser americano, então assim, sine qua non ser absolutamente fluente em inglês, ponto. Isso não é que tem que ser bom, é sine qua non. Fluência. Tem que ser absolutamente fluente. Sim. Então assim, todo o tempo que você puder dedicar, seja ainda antes de faculdade, início de faculdade, dedique muito no inglês. Tá? Uhum. E até hoje, por exemplo, eu cheguei, né, gastar tempo estudando. Condição eliminatória, né? Não é classificação. Inglês, francês, espanhol, ok, né? Falo as línguas e tal. Cheguei um tempo até que comecei a estudar o chinês e tal, mandarim. Uhum. Hoje, assim, esquece o resto, foca só em uma língua em inglês. Eu Mas teria fala dado essa perfeito. dica, mas fala absolutamente perfeito. Fala e escreve, Sim. ponto. Né? Então isso vai te habilitar a estar no game global e nem só fora do Brasil. Dentro do Brasil, se você quiser jogar o nível corporativo mais alto. Então, esse é um fato. E aí, especificamente, advogados que querem trabalhar nessa área, então, primeiro, né, vai ter que estudar muito, porque, igual eu falei, além de entender um pouco daquelas áreas, você tem que ter uma noção das outras para poder fazer esse tipo de projeto. Então, é um desafio um pouco maior. E, se possível, e aí for fazer e pensar em pós-graduação, faça algumas, já que você vai gastar aquele tempo, que te habilitem depois para ter as chamadas OABs, ou ordens globais, né, os BARs, nomeadamente dessas jurisdições que são as preferenciais para os negócios globais. Não estou falando de bar de Nova York ou da Inglaterra. Então, tem um nome essa pós-graduação? Não, é porque você tem que fazer como se fosse algumas. Porque nos Estados Unidos o bar são vários, mas o Nova York é o principal para negócios globais. Para você estar habilitado, se você formou num país que não é de common law, de civil law, você tem que fazer lá X créditos de alguma pós-graduação em direito de common law americano para poder habilitar. Na Inglaterra... Aí faz uma prova tipo OAB lá? Isso, aí você faz uma prova. Na Inglaterra, até recentemente eles publicaram uma isenção para brasileiros que já têm um certo número de anos de experiência na advocacia para poder fazer só a primeira parte da prova. Então você não precisa fazer o curso, né, uma graduação, uma pós, mas você vai ter que estudar e passar na prova. Alguns, eu acho que é da Califórnia, que você não precisa nem ter a pós-graduação. Você pode hoje fazer a prova e passar, mas é muito difícil a prova. Então, assim, tem algumas. Sim. Mas isso, se eu tivesse o Paulo lá atrás, eu teria dedicado um pouco mais de tempo para fazer antes, né? Fazer antes. E não agora. Então, isso aí teria ajudado muito. E outras questões, como eu falei, que você quer jogar esse nível global, e muitas vezes aí foi uma das suas perguntas, tem que entender o business do cliente, etc. Sim. E a advocacia nesse nível é tão segmentada que você começa a ter que entender indústrias específicas. Sim. Então, quanto antes você definir o que você quer, melhor. É difícil? Quero testar, quero, mas é fato. Sim. O antes você conseguir bater o martelo onde você quer, sim, mais tempo você tem para poder estudar e adquirir aquelas habilidades específicas que vão te ajudar ali. Tá? Então isso vale para a indústria também. Quer trabalhar com óleo e gás? Então comece a estudar desde hoje como é que é óleo e gás. Quer trabalhar com hidrogênio? Comece a estudar desde hoje. Quer trabalhar com farmacêutico? Comece a entender desde agora o que funciona. Então, essas questões, assim, sem dúvida alguma, vão ajudar lá na frente. Perfeito, ficou claro. claro. Se eu tivesse estudado ou tido essa orientação hoje, era o que eu faria. Se tivesse Mas agora você vai ajudar os próximos. Ficou claro, então. Então, fluência em inglês, esse MBA para preparar você para atuar, né? De acordo com o centro, o polo daquela área que você vai atuar ali dentro do direito societário. Mas... Estudar muito. Estudar muito, ele falou. E outro ponto que eu falaria também nisso de estudar muito, né? Entra naquele livro muito bom do Malcolm Gladwell, o Outliers. Esqueci a tradução em português, mas muito bom. Ele fala assim das fórmulas do sucesso. Sim. Não fórmulas no sentido ali, ele meio que faz até uma engenharia reversa. Ele começa a identificar aquele sucesso e tentar determinar alguns padrões para você ver o que pode te ajudar. E um deles
né? Tem várias teorias que falam que o cérebro humano ele adquire a excelência em qualquer determinado campo depois de 10 mil horas de prática e estudo. Né? Seja ele dá o exemplo até do Beatles, quantas horas eles tiveram que tocar até estourar o primeiro sucesso, do Bill Gates, quanto tempo que ele teve que ficar lá programando até conseguir fazer um primeiro trabalho, e tudo bate nessas 10 mil horas. Quanto tempo Tiger Woods teve que treinar até ele ganhar o primeiro campeonato e tal. Então, assim, aí outro ponto muito interessante que a gente vê muito acontecendo no dia a dia, quem não teve colegas que fizeram isso, transição de carreira. Quer dizer que você não pode fazer, todo mundo pode, é liberalismo, né? Você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Agora, saiba que simplesmente você trocou ali, você está reabrindo sua contagem de 10 mil horas. Você chegar na excelência. Zerou o contador. Comecei aqui no direito, quero mudar para administração, quero virar médico. Você zerou o contador. Dentro do direito, comecei aqui querendo trabalhar com trabalhista. Mas agora eu quero ir para o mercado internacional. Zerou o contador, tem que recomeçar. Então, esteja ciente disso. Aí volta no ponto que eu falei. Quanto antes você identificar o que de fato você quer, então gaste tempo aí, foco nos estudos vocacionais desde o início, pensa antes, ainda que muitos pais falam, deixa leve, deixa ele descobrir ao longo do tempo. Beleza, mas saiba que quanto antes é factual, vai ser melhor para você. Concluindo então, estudar muito, a gente deu os outros 2 pontos, mas estudar muito na área específica, ou seja, entender de negócios, especializar no seu negócio e ter essas 10 mil horas. Fazendo uma conta de padeiro aqui, 10 mil horas, teria que ficar mais de 1 ano sem dormir, estudando direto. Então, vamos colocar 8 horas por dia, seria 3, 4 anos, 5 anos de estudo. Um exemplo clássico até interessante. 4 anos full time, né? Quando podendo dormir. Vou dar um exemplo que mostra isso, que é interessante. Quando eu estava lendo isso, eu falei, fiz o cálculo interno e dava isso. Porque assim, nesses grandes escritórios, né, de origem americana e tal, você tem lá, você começa como associado até poder virar sócio. E aí, geralmente, são depois de 7, 8 anos para cima. E aí, todo mundo que trabalha lá, todos os advogados, tem mais ou menos umas metas de horas de trabalho anual. São mais ou menos 1.500, 1.750, até 2.000. Aí você for ver, dá exatamente isso. Ou seja, depois de 10 mil horas que você vai poder estar habilitado. Prática é um assim vai. Sim. Rádio, vamos te agradecer aqui. Foi muito bom, foi uma aula. Como sempre, daria para explorar mais horas aqui de conteúdo seu. Mas a gente tem um horário. Não dá para ser 10 mil horas. Pois não dá para ser 10 mil horas. Fica longo, ninguém assiste. Aí a gente ia trabalhar com você lá. Quem assistiu até aqui, escreve aqui nos comentários que eu respondo com os livros que ele recomenda de liberalismo. Se ninguém comentar, a gente não manda. Mas é isso então. Galera, lembrando nosso slogan, né? Profundo, leve e positivo. Nesse sentido, vem para cá ajudar a gente no futuro, na hora que você alcançar seus objetivos principais. Você é um cara de muito sucesso, é realmente um profissional com muito diferencial, não é à toa que você está onde você está. Espero que você volta aqui para o Brasilzão um dia e ajuda a gente a ir para frente aí. Não é fácil a tarefa, melhorar esse país e reduzir esses 80 anos, pelo menos, para uns É isso aí, pessoal. 40. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos criar riqueza para a gente tirar esse gap aí dos 80 anos. Isso mesmo. Fazer um JK atualizado, né? 80 anos em 8, quem sabe? A proporção é mesmo, 10 anos. Obrigadão. Um abraço aí, galera. Foi um prazer, pessoal. Tchau, tchau.